Esse início de trabalho eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem que lembrar assim que ele é que tem que esforçar. E a gente vai observando assim que aquele que esforça, ele vai qualificando. Então, independente do movimento, aquele tem que fazer o movimento também. Porque a gente vai observando as aves que voam, todo instante elas fazem um movimento adequando-se com aquela corrente de ar. Então, o nosso trabalho é assim, se a pessoa vai fazendo o movimento, ele vai adequando e vai ficando qualificado. A qualificação também vem com um corpo físico sadio. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o tema é 23 de agosto de 1929. Nós temos que tirar as diferenças, nós temos que melhorarmos todo instante. As tendências que nós temos, que nós fomos adquirindo, nós vamos observando assim que elas ficam arraigadas. E depois nós sabemos assim que a vaidade, ela é o berço das trevas. Isso é bem interessante, porque quando a pessoa tem a vaidade, ela tem o descuido e ela passa a ver como ela é vista. Então, devido a isso, ela também não vê como ela se encontra caminhando. Com a transformação universal, os seres humanos, através dos milênios, foram colocando muitas coisas nos braços das trevas. Com a transformação, com a força que o Criador colocou na Terra, em 1929, essa força possibilitando assim que a luz atuasse e que as trevas serão dissipadas. Mas é bem importante assim, porque quando uma pessoa tem costumes que prejudicam a saúde, ela vai fazendo aquele costume, ela não percebe que ela se encontra decadente. Então acontece assim que ela perde a consideração dos familiares, ela perde o trabalho, mas ela continua com aquele costume. Enquanto ela encontra-se com um corpo físico muito enfraquecido devido a este costume, ela quer parar, ela quer melhorar. Então ela fala assim que é um sofrimento, porque a vontade que vem, porque ela, quando estava com o processo de ser agarrada pelas trevas, ela não percebia que ela ia descendo. Agora que ela se encontra numa condição de querer melhorar, então ela vê que é muito difícil sair. E muitos não saem mais, justamente porque se encontram enfraquecidos. Então, o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, a pessoa já tem que ter um costume bom. Porque se ela tem costumes que prejudicam a saúde, aqueles que vão ficando nas suas proximidades recebem daquela força daquele que está estudando. E como a força é neutra, então aqueles que já não têm mais o corpo de matéria grosseira, eles então são beneficiados por essa força. E esse que tem o costume ruim, que se encontra na matéria grosseira ainda, a queda dele será maior. Justamente porque ele usou a força erradamente. Então é bem importante assim, muitas pessoas acham assim que o juízo universal é dessa maneira, que o Criador vai agora pegar cada espírito humano e vai dar a ele a punição que ele merece. Não é assim. E que também o Criador vai agora destruir as coisas. Também não é assim. O Criador só constrói. As leis já foram instituídas. Então aquelas pessoas que se encontram esforçando em melhorar-se, então essa melhora é uma condição verdadeira. E a pessoa então terá a possibilidade de receber os auxílios, terá a possibilidade, através do conhecimento do livro Na Luz da Verdade, de receber a proteção de Deus. É bem importante lembrar assim que quem destrói é as trevas, justamente porque elas são retiradas e elas procuram levar o maior número possível de adeptos. Então é bem importante lembrar assim que numa pequena escala nós vemos assim um jovem que tem costume bom,
ele acha que ele pode andar com os outros que não têm costume bom. Essa é uma condição bem séria, sim, porque em nenhuma época da história uma pessoa que tem costume bom conseguiu melhorar outros que têm costumes ruins. E justamente porque a maior parte dos seres humanos que vivem sobre a Terra são espíritos que não pertencem ao nível da Terra. Então a influência ruim é muito maior. E essa influência é aquela condição assim, o próprio permitiu que recebesse dessa influência ruim. Porque quando a pessoa faz um trabalho de melhorar-se, então as coisas para ela vão dando certo. Mas não é somente o trabalho, a pessoa tem que melhorar a sua irradiação. Uma pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade, que é bem criterioso, todas as coisas dão certo, tudo encaixa. E é bem importante lembrar assim que a pessoa fez um trabalho antes e depois ela vem colher aquele benefício. Então não tem como muitas vezes a pessoa colher antes o benefício sem ter feito um plantio. Então, quando a pessoa acha assim que vai dar tudo certo, ela primeiro tem que ter tido um costume bom. Ela tem que ter tido uma alimentação boa, ela tem que ter tido pensamentos bons, ela tem que encontrar-se segura, ela tem que ter aquela capacidade assim de usar o terceiro mandamento, que a pessoa pode usar o terceiro mandamento na casa dela ou num parque, num processo assim de não fazer atividade física. Porque quando uma pessoa acha que pode fazer atividade física, ela também não se percebe, porque somente o centro motor trabalha. Então, quando uma pessoa faz um trabalho motriz, então ela também não pensa, ela também não sente. Isso é bem sério assim, porque quando a pessoa faz esse tipo de atividade, ela não pensa e ela fica muito exaurida e normalmente ela fica sem tolerância. Então ela se encontra numa condição de exaustão. E quando a pessoa fica sem tolerância, então para essa pessoa é muito ruim, porque ela rompe a barreira que existe de proteção e ela passa a receber mais influência ruins. E a gente vai observando assim que as atividades físicas, quando excede, que normalmente todos aqueles que fazem de uma maneira de excederem, não fazem de uma maneira de vitalizar o corpo. Porque para vitalizar o corpo, a parte interna do corpo, a gente vai observando assim, que essa sensibilidade é bem importante. Um adulto pega uma criança, é com o coração que ele segura aquela criança, quer dizer que é com a parte interna. Mas quando ele carrega um peso, é com a musculatura externa, é uma condição física. Então, para a pessoa usar do terceiro mandamento, ela tem que usar com esta parte interna, com o coração, para ir vendo como ela se encontra e como ela tem que fazer o alinhamento. E esse alinhamento é como ela tem que melhorar-se, porque na nossa vida e na vida interna é uma condição bem importante. Nós temos que contar com o corpo nosso, a nossa vida. Só temos importância quando nós nos encontramos conhecendo esse corpo e vendo o que esse corpo precisa para podermos continuar a usá-lo. Então, as referências da transformação universal é bem importante assim, porque toda época foi nos ensinados que haveria uma transformação e essa transformação já está acontecendo. E a pessoa tem que lembrar assim que ela tem que ter primeiro a transformação se ela quiser viver na época que estiver ocorrendo essa transformação. A transformação externa está existindo e cada espírito humano tem que fazer a transformação dentro dele. Então o conhecimento do livro Na Luz da Verdade a pessoa tem que ter. E tem que ter o conhecimento dos ensinos, que possibilita a ela uma referência. Então aquela importância assim que existe da pessoa conhecer o norte. O norte é uma condição verdadeira, porque a pessoa tem que ter um propósito na sua vida.
Se ela não tem um propósito, também ela não vai ter um trabalho. E se ela vier a ter o trabalho, ela então desenvolve aquele trabalho com aquela condição assim de deixar aqueles que vão receber do trabalho executado por uma pessoa assim, muito a desejar. Então não vai ser um trabalho que vai apresentar uma finalidade, que vai apresentar uma condição de tornar-se útil. E aquela pessoa também, ela não terá aquela condição de ser lembrada com uma maneira boa. Então tem muitas importâncias assim. 23 de agosto de 1929. Nessa época o Criador colocou na Terra aquela condição muito importante, possibilitando assim que o Filho do Homem atuasse executando a vontade de Deus. Então nós sabemos que todas as coisas na criação têm um tempo. Uma moradia tem um tempo de durabilidade, a pessoa vai habitar o corpo de matéria grosseira com um tempo. O entendimento da pessoa também vai ficar saturada se ela não fizer um aprimoramento para ter uma elevação dentro dela, para mudar o ângulo de visão. Então tudo na criação tem um tempo. Então a Terra agora se encontra nesta condição de ter um tempo para a sua transformação. Os espíritos humanos que sobreviverão serão aqueles espíritos humanos que estão fazendo o esforço para ter a transformação ou que já está tendo a transformação. Então uma transformação é de uma maneira de viver, de uma conduta, de aprender a diferenciar as coisas. Os sentidos nos foi permitido, nos foi dado para que nós aprendêssemos a fazer a diferença das coisas. Então, o zelo com o corpo físico em receber o alimento, nós temos muitos recursos para ver aquele tipo de alimento. Então, nós sabemos assim que a pessoa tem os olhos para ver como o alimento está se apresentando. Nós sabemos que tem o tato, que a pessoa pode pegar aquele alimento. Ela tem o olfato, que ela pode cheirar aquele alimento. Ela tem o paladar, que ela pode pôr uma pequena partícula daquele alimento na boca e confirmar se aquele alimento ainda se encontra qualificado. Então, toda a época da nossa vida, nós temos essa condição muito importante. Para as outras coisas, também nós temos essa capacidade. Na matéria grosseira, nenhuma pessoa assina um contrato se ela não ler aquele contrato. Ela tem que ter o conhecimento daquele item que está rezando naquele contrato. Se ela não entende aquilo que está sendo especificado, ela procura uma pessoa. Então, na nossa vida diária, nós temos essa capacidade também de ver a diferença que existe quando nos trazem uma informação. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando que nós tenhamos estas qualidades bem desenvolvidas para que nós não entramos naquela condição de sermos enganados. Nós temos que fazer esse trabalho conosco mesmo, de nos aprimorarmos. E um aprimoramento, a gente sabe assim, é como se fosse subir uma escada. E a pessoa tem que conhecer os degraus. E ela sabe assim que ela não pode tirar aqueles degraus. Quando vai ficando com mais idade a pessoa, ela vai lembrando de uma fase que ela se encontrava num degrau da vida. E ela tem vontade de voltar naquele degrau para rever aquela situação, rever aquelas pessoas, rever aquela localidade. Quando uma pessoa fala assim que ela tem saudade, essa saudade é um sistema que a pessoa não sabe explicar. Porque quando ela volta naquela localidade, aquilo que ela tem na memória não tem mais nenhuma significação. Mas o que ela tem vontade de fazer naquela localidade é resgatar aquilo que foi vivenciado. Então ela precisou de descer os degraus. Construir os degraus vai nos possibilitar esta condição. 23 de agosto de 1929. A transformação aí está, e nós sabemos assim que toda a época foi nos ensinado que existiria uma transformação. E a transformação a gente sabe assim que é verdadeira.
mas somente aqueles que já estiverem fazendo um trabalho de ter uma transformação dentro dele é que terá a possibilidade de sobreviver na transformação. Então não é com a transformação externa que a pessoa vai ter a transformação dentro dela. Primeiro ela tem que ter a transformação dentro dela. Em muitas coisas na vida a pessoa vai vendo que agora ela compreende melhor. O relacionamento com familiares, como ela compreende melhor a fase em que ela se encontra, e ela vai convivendo, e ela vai desenvolvendo maneiras também de falar, de posicionar, vai tendo a transformação. Para a transformação universal, essa transformação interna é de ter o conhecimento dos ensinos, e de lembrar assim que tudo aquilo que nós recebemos teve uma finalidade, teve uma utilidade, mas para a transformação universal, tudo aquilo não serve. Então a pessoa tem que se tornar nova novamente. E aqueles conceitos que nós recebemos não servem. Fica bem fácil assim de observar que se os conceitos estivessem corretos, então as pessoas já eram corretas, as pessoas já eram sábias, sadias, ponderadas. Então os conceitos não nos levou a esta condição. Tudo terá que se tornar novo. Então não é aproveitando o velho, não é melhorando o velho. É dentro da pessoa, ela teve a transformação. E é bem importante porque essa transformação existe do aprendiz que passou a ser profissional. Quando entra um aprendiz para trabalhar com esse novo profissional, ele utiliza o mesmo critério que foi utilizado com ele. Não adianta explicar muito, porque não tem o conceito, não tem o conhecimento daqueles instrumentos. Então ele utiliza o mesmo procedimento e vai orientando como é que esse novo aprendiz que chegou pode tornar-se um profissional. Isso é uma condição bem importante. Nós sabemos assim que o Criador não julga, as suas leis já foram instituídas. Então é a própria pessoa que vai ficando com ela insegura, porque com a falta do conhecimento dos ensinos, ela vai ficando sem norte, desnorteada, vai apresentando um desequilíbrio. Então o conhecimento dos ensinos vai nos possibilitando esta orientação. Uma base bem importante para a nossa transformação é observar a vaidade. A vaidade é das trevas. E quando a pessoa passa a caminhar através dos ensinos, ela também passa a ser discreta. Ela não tem mais necessidade de ser vista pelo seu semelhante. Com isso, se ela não vai ser vista, ela não tem necessidade da vaidade. Esta condição vai possibilitando uma naturalidade e vai possibilitando um equilíbrio na vida diária da pessoa. Então, com isso, a pessoa vai dando mais tempo a ela e ela vai ponderando no seu dia a dia, nos seus afazeres e vai vendo como é melhor para ela mesma. Porque muitas vezes o pai acha assim que determinadas informações e instruções vai auxiliar a vida do filho. Essa é um ponto de vista do pai, porque nenhum filho tem a necessidade de caminhar exatamente no caminho que o pai caminhou, porque cada espírito humano tem o seu destino, tem a sua maneira de ser, aquelas irradiações de que ele precisa, executando as funções, porque tem muita importância cada função de cada pessoa, porque aquela pessoa que tem aquela função tem as irradiações daquela função. E para a vida daquele espírito humano vai ser muito bom aquele tipo de irradiação. Vai possibilitar que ele sobreviva mais facilmente, que ele tenha aquela condição de ter o conhecimento. Então fica muito bom para aquele que relaciona com um, que apresenta um conhecimento da função que ele executa. Ele sabe explicar e ele sabe a importância. E aquele que recebe esta explicação fica muito feliz, porque aquelas informações vai dar a ele aquela segurança.
E a segurança é um procedimento de dentro. Então, para a nossa vida de matéria grosseira, nós necessitamos da segurança. Para a nossa vida interna, que independente da época, da idade que nós nos encontramos, nós temos que ter esta segurança. Anteriormente, no período de formação de uma criança, os adultos sempre faziam uma oração com aquela criança no período que ela ia para o repouso. E quando aquele garoto, aquela garota já se encontrava numa fase maior, ia fazer as funções sozinha, o adulto sempre orientava para que ela fizesse uma oração. Hoje o procedimento é o mesmo, mas o adulto tem que lembrar assim, que para ele fazer uma oração, ele tem que lembrar de limpar a parte escura da sua alma. Porque quando a pessoa limpa a parte escura da sua alma, ela vai vendo o que ela necessita. E ela vai vendo o que ela necessita primeiro. E nós temos que desenvolver uma maneira de nos portarmos com uma dignidade. As nossas preces não pode ser um mendigar, somente um pedir. Nós temos que ter uma dignidade assim de ver aquilo que nós necessitamos primeiro. E qual é o procedimento que nós precisamos de ter para ter aquilo que nós achamos que vai ser bom para a nossa vida. A clareza tem que ser nesta condição. E nós temos que lembrarmos assim, que uma pessoa que tem costumes que prejudicam a saúde, ela normalmente quer prejudicar os outros. Então ela fala assim que levaram ela para ter esse costume. Não levaram a pessoa para ter esse costume. Se nós observarmos bem atentamente, a pessoa aceitou aquilo que foi falando para ela e ela não foi verificando o tom de voz que ela estava ouvindo. Ela aceitou. Então essa responsabilidade é sempre individual, porque o Criador já nos possibilitou no começo da nossa existência aquilo que nós precisamos. Então nós sabemos assim do que nós precisamos. Sabemos também o começo do certo e o começo do errado. Então, quando a pessoa fala que agora ela quer prejudicar outras pessoas porque ela foi prejudicada, esse é um trabalho das trevas, de ver que ela se encontra caindo e agora ela quer arrastar mais pessoas para as suas garras, para as suas profundezas. É da responsabilidade de cada um ter esta condição muito importante. E a gente vai observando assim que, se não tiver a vaidade, a pessoa sempre será ela mesma. E é bem importante assim, porque com isso ela tem a oportunidade de perceber-se como ela se encontra. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição da pessoa ir vendo como ela é por fora, de como ela é por dentro. E o que dá a ela segurança é como ela é por dentro. E quando estuda o livro Na Luz da Verdade, dá a ela uma mudança de norma, de tempo e de espaço, e ela vai vendo melhor aquilo que vai ser bom para a sua vida. Então esta condição de ver o que cada espírito humano necessita, de ter o conhecimento dos ensinos, de caminhar em cima dos ensinos, então é uma norma. E as normas sempre existiram, porque numa casa onde tem uma norma, tem uma harmonia, tem uma referência. Então a pessoa que mora naquela moradia, ela tem que colaborar com aquela norma, com aquela referência. Então cada espírito humano tem que lembrar assim, como ele é, o procedimento que ele precisa de continuar tendo e sendo para poder continuar. Porque quando a pessoa tem um procedimento correto, ela então vai vendo como é que o seu corpo se encontra. E ela vai dando àquele corpo aquilo que ele precisa. Junto com o jeito de cuidar do corpo, tem a maneira também de cuidar da nossa parte do espírito. Então essa segurança a pessoa tem que ir desenvolvendo. Cada um tem que desenvolver uma condição muito importante do conhecimento da palavra. Porque a palavra ela tem a força de criar. Com o conhecimento do corpo, a pessoa vai tendo esta capacidade de, quando falar,
a sua fala ser ouvida. Essa questão da pessoa ter o dom da palavra, de falar e a pessoa ser ouvida, é bem importante, porque numa moradia, aqueles tutores têm que ter uma fala de comando. Quando fala e não tem o comando e não é ouvido, eu peço assim para a pessoa não falar. Mas não é ficar alheia e desenvolvendo uma maneira de ter a autoridade de quando fala, de ter o valor da sua palavra, de tornar-se qualificado naquilo que precisa. Porque se não tem esta capacidade, então a pessoa tem que desenvolver e ela também não vai influir na formação daqueles seus descendentes, porque sem autoridade ficou uma coisa desgovernada. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse norte, vai nos possibilitando esta condição para nós irmos nos orientando, para nós ir vendo o que é bom para a nossa existência. Então o juízo universal sempre foi anunciado, essa transformação que tem acontecido em todos os países, essa transformação, cada espírito humano tem que lembrar assim, que ele também passa por uma transformação. Para ele sobreviver à época após essa transformação, ele então tem que ter o conhecimento das leis e ele já tem que ter tido a transformação. Não é depois que a pessoa vai ter a oportunidade de transformar-se, justamente porque nós nos encontramos numa época, e numa época anterior também, sempre naquela condição de descuidados, não valorizar os ensinos que o Criador instituiu e de nem conhecê-lo. E quando o Criador enviou mensageiros para nos auxiliar no nosso desenvolvimento, esse auxiliador, ele foi valorizado no período em que ele se encontrava. Após a saída dele, tudo aquilo que ele transmitiu, que ele informou, que ele instruiu, foi esquecido e foi alterado e foi feito adaptações. Nós temos que lembrarmos assim, a mudança interna, a elevação interna é bem importante, porque quando a pessoa recebe um ensino, ela tem que elevar-se. Com essa elevação, ela assimila a informação, ela muda, tem a transformação dentro dela. O descuido vai fazendo com que nós analisemos aquelas informações e nós venhamos a tirar dela uma pequena parte. Então, os ensinos têm que ser pego todo, não pode ser pego somente uma parte. Quando a pessoa trabalha com partes dos ensinos, então ela está degradando os ensinos. Ela está trazendo o ensino para o nível dela. Para o nível que ela se encontra, não está certo, porque se o aluno, numa sala de aula, não fizer esforço para assimilar aquelas informações, estudar aquelas informações que foram transmitidas na moradia, ele será um aluno com pouco conhecimento e que possivelmente não conseguirá ir para o ano seguinte. Então, na nossa vida diária, o procedimento que nós temos que ter é conhecer os ensinos e esforçarmos para que dentro de nós tenha essa elevação e que nós assimilemos as informações conforme elas são processadas, conforme elas são transmitidas. Então não é trazer as informações para o nosso nível, é nos elevarmos. E nós temos que ter uma transformação, e essa transformação consiste até nas brincadeiras que nós temos, que a pessoa agora tem que ter uma mudança verdadeira, e essa mudança tem que ser com o auxílio do livro Na Luz da Verdade, ter uma dedicação, e ela tem que melhorar, e a melhora não é mais ou menos,